Estamos gravando. Então, vamos dar início à aula. Eu vou apresentar. E... Se vocês escutarem uma voz no fundo, é o meu marido com o meu filho. Ele fica entretendo ele, conversando. Não dei bola. Então, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí a apresentação? Sim. Sim. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o reino fungi. O que é o reino fungi, gente? O reino fungi é o dos fungos. Nele incluem-se quem? Os cogumelos, mofos, orelhas de pau, que a gente encontra em árvores, os líquens, também a gente encontra em árvores, e entre outros organismos. Né? A gente vai ver um pouquinho deles hoje. Eu dividi essa aula em 2 aulas, né? Porque a gente vai ter uma proposta de atividade bem legal para a gente fazer. Daí na próxima eu complemento com o restante do conteúdo. Então vamos lá. Qual a classificação deles? Eles são heterotróficos, né? Lembrando o que é os heterotróficos. A gente vai sempre lembrando, né, para gravar bem. São os que não conseguem sintetizar o próprio alimento. Eles têm que buscar em outras formas, né? Eles não criam em si o próprio alimento, né? Por absorção, então, ou seja, eles absorvem os nutrientes que são difundidos no interior das suas células, né? Então, para isso, eles utilizam enzimas que fazem a digestão das substâncias encontradas no ambiente. Então, eles utilizam essas enzimas que eles possuem para fazer essa digestão das substâncias que eles encontram no ambiente. Eles não apresentam clorofila ou qualquer outro pigmento fotossintetizante, que seria um modo deles se alimentar. Se eles tivessem clorofila ou outro pigmento, né, eles conseguiriam produzir o seu próprio alimento, né. É um grupo bastante numeroso, né, ele é formado por mais de 200 mil espécies, espalhadas por todos os ambientes, praticamente. Aqui estão alguns deles, né, os cogumelos, as orelhas de pau, o mofo do pão, e bota pão mofado. Os cogumelos pequenininhos ali, ó, em árvores. Quais as características gerais, então? Eles são pluricelulares, mas também há alguns unicelulares, mas a maioria deles, então, vai ser pluricelular. O corpo deles é constituído de hifas, a gente vai ver mais para frente o que são essas hifas. A sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada, então eles não têm um tipo só, tem organismos que têm a reprodução sexuada, outros sexuada, a gente também vai ver mais à frente a explicação dela, né, de como alguns se desenvolvem, se reproduzem. Os fungos são basicamente compostos por um emaranhado de tubos ramificados e envolvidos por uma parede de quitina. A quitina é um polissacarídeo, então, que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Quem são os artrópodes? São lacraias, borboletas. Esse exoesqueleto que eles têm, né, no meio, na formação, no tronco deles, sabe? Se a gente for dizer, né, na estrutura do corpo, né, o exoesqueleto que forma eles, né, esse é onde tem essa quitina também, né. A gente vai ver os artrópodes no reino animal, animalia, né, no caso, que é o próximo conteúdo. Eu acredito que vou ser o que passar também para vocês. Esse emaranhado, né, é chamado de micélio, e os tubos que o compõem são as hifas. Então, aqui, ó, na imagenzinha, vocês veem eu mexendo o cursor do computador aqui? Sim. Tá. Ó, pessoal, esses amarelinhos com pintinhas aqui, ó,
são as hifas, né? É um desenho a partir da visão microscópica delas, né? Então, essas são as hifas. Tá? A septada e a cenocítica. Depois a gente vai ver o que é cada uma. E aqui, esse emaranhado que parece teia de aranha, né? Esse é o micélio, tá? Que vai compor o mofo. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, as hifas, elas são filamentos microscópicos, onde está contido o material genético dos fungos. Então, elas que contêm o material genético. Elas podem ser dois tipos, as hifas cenocíticas, quando não possuem paredes transversais, chamadas de septos, ficando os núcleos espalhados pelo citoplasma. Então, vamos voltar aqui na cenocítica. Ó. Então, essa é de baixo. O núcleo dela vai ficar espalhado. Tá? As septadas, elas têm uma delimitação do compartimento celular pelos septos, então, né, por isso vem o nome, formando células com monocarióticas ou dois núcleos dicarióticas. Então, elas podem ser monocarióticas ou dicarióticas. A compartimentação dela é incompleta, porque os septos possuem poros que permitem a comunicação entre células vizinhas. Então, ela não é isolada. Então, vamos voltar aqui para ver, então, a septada. E aqui estão os septos, ó, que são tipo umas divisórias. Dá para ver bem. O núcleo na cenocítica está livre aqui, ó. E na septada tem umas espécies divisórias. Tá? Vamos lá de novo. Os fungos crescem sobre um substrato que pode ser um pão, uma fruta, um tronco de madeira ou até mesmo outro fungo. Então, onde a gente vai conseguir encontrar fungo? Em um desses itens. Pode ser um pão que ficou em um lugar úmido e por um bom tempo e criou um fungo, uma fruta que apodrece e também pode criar um funguinho, o tronco de madeira, que vai ter as orelhas de pau e as micorrizas, se não me engano, mas a gente vai ver também. E até um outro mesmo fungo, então tem vários lugares que pode criar, e daí tem os cogumelos também, que se adaptam a várias regiões, que a gente vai ver mais para frente também, são considerados fungos. Nos organismos mais complexos, o micélio, né, forma um talo ou um corpo de frutificação com forma bem definida que caracteriza as diferentes espécies. Aqui, ó. Quando vemos um cogumelo ou um mofo nos alimentos, vemos o talo, entretanto, no interior do substrato onde ele se encontra, já há uma imensa rede de hifas enraizadas. Por isso, ó, isso é bem interessante. A gente às vezes olha por fora e acha que está só por fora, né? O mofo não, gente. Ele pode até estar por fora ali, a gente acha, vou tirar esse pedacinho e vou comer. Mas ele está lá dentro. As hifas, elas estão enraizadas, então não adianta, o alimento já está comprometido, né? Não pode comer. Acontece muito com o pão, né? Às vezes, tá ali na casca, eu acho que dá para cortar, que não. Não. As hifas, elas já enraizaram, então, por mais que tu não esteja enxergando, ela já está lá dentro, no meio da massa, né? Então, o alimento já era. O ciclo de vida e a reprodução dos fungos, então. Podem apresentar tanto a sexuada, né, que é a fase anamorfa, como a sexuada fase telemorfa. São organismos muito diversos. Os fungos filamentosos, eles formam estruturas, às vezes, observadas a olho nu, né? Estruturas macroscópicas diferenciadas a partir de um micélio somático durante um ciclo reprodutivo sexuado. Então, são alguns a gente consegue visualizar a olho nu, que é o exemplo desses cogumelos aqui, ó. Tu vai ver, dá para ver eles a olho nu. Então, o exemplo dos cogumelos é a reprodução sexuada. Então, nesse ciclo aqui, a gente consegue ver eles a olho nu, e são poucos, né? Não são muitos, que a gente consegue isso, mas e dá para ver bem certinho as estruturas deles. Né?
Mas a maioria, então, da reprodução é microscópica e surge durante a reprodução sexuada ou assexuada do fungo, né? Então, a maioria tu não vai enxergar, né? Que ele está se reproduzindo. É, que nem aqui a gente vê, ó, eles têm os pequenininhos, eles vão reproduzindo, vai aparecendo cada vez mais. Aqui, ó, já não, né? Eles vão se reproduzir a partir de esporos. E essas unidades, então, vão ficar dispersas nos fungos e originar outras estruturas específicas, liberando, então, milhares para o ambiente, né? Os esporos, na verdade, microbiologicamente falando, são responsáveis por muitos organismos, porque eles são tipo ovos, né? Quando a gente fala de esporos, a gente tende a relacionar eles com ovos, porque é mais ou menos essa ideia. Pode ter inúmeros, e esses esporos, eles vão ficar, dependendo das condições, eles vão ficar ali hibernando e não vão eclodir. Mas se eles tiverem condições ambientais e alimento, eles vão eclodir, vão procriar muito. Isso acontece nos fungos também. Então, aqui está o esporo, a redezinha da hifa, aqui, ó, o tubinho da hifa, e aqui, ó, da epiderme, estômago, lacuna, onde ele está enraizando. Ó. Então, aqui é uma folha, ó, na superfície de uma folha, né, que a gente vê onde ele está enraizando. Ó. O esporo está aqui em cima e a hifa já está enraizando para baixo da folha, já está entrando na folha. Então, as hifas, ó, que até deixei em vermelhinho, elas surgem após a germinação dos esporos. Então, o esporo germinou, o primeiro passo é a hifa surgir. A reprodução assexuada em fungos, ela ocorre simplesmente pela fragmentação, seguida de uma divisão mitótica do micélio. Então, onde acontece essa divisão? A maior parte é em leveduras. O tipo de reprodução melhor documentado foi o assexuado através de brotamento. É um tipo de reprodução, o brotamento. O que acontece? Acontece a mitose, que é a divisão da célula em duas células idênticas a ela, que seria a célula mãe com duas células filhas idênticas a ela. Esse é o conceito de mitose. O que quer dizer a mitose? Seria a divisão da célula mãe, originando duas células filhas idênticas à mãe. Esse processo de reprodução acontece na maior parte em leveduras. No reino fungi, né? Aqui, ó, as leveduras realizando um brotamento. Então, praticamente, elas estão se dividindo, não é praticamente, elas estão se dividindo, dá para ver bem, ó. Então, elas vão dividindo. Aqui a gente tem uma imagem que mostra também como é a reprodução dos fungos, ó. O corpo de frutificação é o número 1, liberando esporos, né? Daqui, ó, os esporos começam a germina e começa a crescer, na verdade. O micélio, das células ramificando através do micélio, forma do corpo de frutificação, ele já vai aparecendo aqui um cogumelozinho, e aqui o fungo maduro, então aqui ele já está pronto. Bem interessante. O habitat e o hábito dos fungos. O que seria? Eles desenvolvem-se em ambientes onde há pouca luz e bastante umidade. Isso é bem importante para nós, depois, para a nossa proposta de atividade, a gente lembrar. Qual o melhor ambiente para um fungo se reproduzir? Ele vai se reproduzir onde tiver pouca luz e bastante umidade. Normalmente no inverno, que fica bastante umidade, eu morei numa casa que era horrível, assim, puxava muita umidade do piso, e daí quando a gente olhava, assim, perto do piso, assim, já estava criando aquele mofinho, sabe? Ai, horrível. Era terrível.
E isso acontece bastante, porque é o local ideal, né? Pouca luz, bastante umidade, ele cria fungo. Pode ser encontrados em. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Okay. Vamos seguir aqui. Então, eles podem ser encontrados nos troncos das árvores, madeiras de construção, objetos de couro. Até esses dias eu vi um vídeo no YouTube, no YouTube não, no Face, né, que a mulher tirava os casacos de couro do armário. Dizia, ai meu Deus, tá tudo mofado com a chegada do inverno, né? Mas os objetos de couro normalmente mofam mesmo, se eles ficarem um bom tempo guardados, eles acabam criando tipo uma película branca, assim, por cima esbranquiçada, que é um mofo mesmo. Em solos com matéria orgânica abundante, daí é o caso dos cogumelos. Quanto à respiração, os fungos são aeróbios, isto é, utilizam oxigênio para respirar. E aqueles que obtêm energia para a sobrevivência utilizam a fermentação. Então, eles podem utilizar oxigênio para respirar e alguns também obtêm energia para sobreviver utilizando a fermentação, que são as leveduras, né? Esses últimos, eles podem ser considerados também anaeróbios facultativos, respirando quando existe oxigênio disponível e fermentando na ausência de oxigênio. Então, se eles não tiverem oxigênio, eles vão conseguir sobreviver igual com a fermentação. Esse segundo caso, né? Alguns só conseguem ser aeróbios. Associações mutualísticas. O que é isso? Alguns fungos, eles fazem associação com outros organismos. Eles ambos são beneficiados nessa associação. Não é uma questão de um só, tipo, sobreviver. Os dois conseguem viver em sociedade, em associação, no caso. Eles podem conviver juntos. E essa relação, né, então, é o mutualismo. Líquens, então vamos lá. Uma espécie aqui. O principal grupo do Ascomiceto. Eles se associam com a espécie de algas ou cianobactérias. Vamos lembrar lá das nossas cianobactérias lá do reino Monera. Então, os líquens podem viver associados com as algas ou as cianobactérias. Essa associação deles é tão íntima, tão juntinho, que eles não conseguem viver separados. Então, não existe líquen sem a cianobactéria. E permite que habitem em locais onde poucos organismos conseguiriam, como rochas duras. Então, eles estão junto com as algas e eles podem viver, então, em lugares bem complicados, como as rochas duras, que é difícil de tirar nutrientes. Aqui, ó. Esse líquen é o que a gente mais vê, né, nos troncos das árvores. Até eu estava pensando antes, né, a gente já nem diz que é um fungo, né? Na verdade, tu encara como sendo do tronco da árvore. Não, né? São duas espécies vivendo juntas aí, que é esse líquen. Ele é bem comum, acho que todas as árvores devem ter. É raro tu achar uma árvore que não tem esse líquen junto. Micorrizas, também associados a raízes de certas plantas. Esses fungos, eles obtêm nutrientes como carboidratos e aminoácidos. As plantas, por sua vez, absorvem melhor os sais do solo graças às hifas que envolvem suas raízes. Aí, ó, é um caso bem típico de mutualismo, porque os dois conseguem viver junto e só, por sua vez, conseguem absorver nutrientes graças um ao outro, né? Então, é um sistema, o mutualismo bem esclarecido, né? Tipo, tu tem como saber que as hifas, elas vão ajudar as árvores, né? Então, e as árvores ajudam elas. Então, uma não prejudica a outra, é uma associação bem feita. Então, essa associação é chamada de micorriza. Umas palavras. Derivada do grego, né? Então, mico significa fungo e rhizos é raiz. Então, assim.
Então, fungos e raiz. Micorriza. Aqui, ó. Aqui a gente tem bem certinho que dá pra gente ver, ó. As hifas, ó, então elas estão grudadas nas raízes, ó. Estão formando esse micorrizas. Bem, ó, raízes de pinheiro. Então, aqui é um pinheiro. Tá. Gente, então, chegamos ao final aqui, ó. E o que eu vou propor para vocês? Vocês viram ali no material, né, que a gente vai tentar, que o fungo, ele se procria, né, ele cresce, na verdade, né, em alimentos, frutas, no caso, pode ser batata, pão, e o que é ideal? Um lugar escuro e úmido. Então, o que eu vou propor para vocês? Eu botei aqui o envio das fotos até dia 4/7, mas pode ser antes ou depois, deixa eu ver, até terça que vem pode ser, se tipo, não criar até terça, daí não tem o que fazer, mas de repente demora um pouquinho mais, eu até nem cheguei a fazer, mas eu vou fazer também essa experiência. Nós vamos criar um mofo nosso, um fungo nosso, tá? Vocês podem pegar uma fruta, um pedaço de fruta, ou uma batata, um pão, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Vocês vão deixar ela num ambiente um pouco úmido, com um pouco de umidade e escuro. E vão observar o crescimento dele. Quando ela estiver com o mofo crescido, vocês vão tirar uma foto e me enviar, tá? Vocês podem fazer isso até domingo ou até terça. Eu botei até domingo para a gente ter mais tempo. Quem conseguir antes, me manda até domingo. Se não conseguir até domingo, manda depois. Mas daí a gente, na próxima aula, eu vou montar o mural dos nossos mofos, né? Só que eu preciso até, no máximo, terça para criar esse mural dos nossos mofos aí, tá? Então, essa vai ser a nossa proposta dessa semana, desse conteúdo. Então, é assim, vamos fazer essa experiência. Pega uma fruta, um pedaço de alimento, pão, até outro alimento pode ser arroz, ou algum alimento mas tu vai ter que deixar ele num ambiente escuro e com umidade. Então, eu vou deixar ele meio molhado, para que esse mofo cresça para a gente registrar. Vocês pegam, tiram uma foto e me enviam pelo WhatsApp, tá? Vocês todos têm, o meu número tá no grupo, quem não tem, pega o meu número no grupo e me envia no particular. Não vai mandar no grupo ali, que vão enlouquecer com foto de mofo. Me envia no meu número particular, tá? Essa é a nossa proposta de atividade dessa semana, tá bom? Eu vou voltar aqui para a apresentação. Ontem mesmo, prof, minha mãe colocou um pão mofado fora. Olha, que pena. Já podia ter tirado a foto, né? E assim, ó, se alguém não conseguir fazer e achar um cogumelo ou uma orelha de pau, um líquen, pode fazer também, tá? Não precisa ser exatamente o fungo criado, mas é interessante fazer no alimento, porque daí vocês vão ver, porque vai sair as teinhas, né, as hifas vão estar dentro, mas daí vai aparecer aquela teinha branca por cima, é bem legal, tá? Então, é interessante de fazer, mas façam, e daí me enviem, que daí na semana que vem a gente vai fazer um mural, vou botar o mural dos nossos mofos, tá? Bem assim, mas é bem tranquilo. Faz ali, deixa no escuro, num armário escuro, que ninguém pega, deixa onde ninguém possa acessar, quem tem irmão pequeno, né? Mofo faz mal, não pode ser consumido, então, gente, deixa longe de criança pequena ou animaizinhos, né? Então, deixa no lugar onde ninguém vai encostar e vai tirar, né? Depois vocês pegam, tiram uma foto e descartam um lixo, jogam fora, mas não deixam onde alguém possa pegar, porque pode fazer mal, né? Então, é mofo, né? Um alimento com mofo não presta. Mas vamos fazer para a gente ver. Daí vocês vão observar bem certinho como ele cresce, tá? Essa é a minha proposta essa semana. Na semana que vem a gente traz esse mural e eu termino o resto do conteúdo, né, sobre fungos, que a gente ainda tem uma parte para ver,
sobre a importância deles econômica, ecológica, que é bem interessante também. Então, a gente vai vendo isso, daí ver esse conteúdo e ver o que cada um conseguiu captar aí com o nosso experimento. A proposta de hoje, então, é um experimento prático, para a gente não ficar só focado em ler material, né? Então, vamos fazer na prática. A prática é sempre mais interessante, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então tá, então eu vou agora. Além desse daí, eu tá ali na minha árvore também tem um monte daquelas coisinhas agora que me fugiu o nome. Não tem? Não. Ah, a minha não tem, professora. Aquelas coisinhas verdes, agora eu me esqueci o nome. Os líquens? Isso, a minha não tem. Olha, mas olha, eu saí aqui fora, eu achei todas as árvores, mas olha. É uma pitangueira minha e ela não tem. Tem tipo, Pode ser. coisa branca parece telha de aranha só. A minha mãe tá falando ali, ela foi ver. Mãe, a nossa árvore tem. Daí eu fui lá ver. Mas não, eu só vi telha de aranha, assim, tipo, bem fechadinho, branquinha. Não, mas então é TDR, mas é que algumas árvores de repente não deixam se associar, né? Mas a que eu tenho aqui fora tem cinamomo, tem uva japonesa e todas têm. A grande maioria, e como a gente está acostumado, né, a olhar e ver aquele líquen, é praticamente da árvore, né? Tu acha que é do tronco, mas não, é ali uma associação, né? Então. Agora minha mãe foi lá ver nas outras árvores da frente da minha casa pra ver se tem. Vamos catar, né? Pega e tira uma foto. Eu acho que é uma uva Japão, acho que fala assim. Uva do Japão eu tenho aqui. Uva do Japão eu tenho aqui na frente de casa. Eu tenho orquídea também nela, grudada, né? Só que a orquídea já não é um mutualista, né? A orquídea, ela só tira nutriente para ela, não ajuda a árvore. Ela usa a árvore para nutriente, mas ela não ajuda. Já experimentou tocar na orquídea, prof? Por quê? Vai, pra ver se ela tá bem, vai lá tocar na orquídea. Não, mas a orquídea fica bem na árvore. Essa daí não é a planta que queima, assim, quando você encosta? Não. Orquídea é uma flor. Eu entendi a orquídea que arde aquela. Não. Você tá falando daquelas, daquele... Aquelas que queima quando você encosta e fica... Não, Deus livre. Não, aqueles animaizinhos não, aqueles são ruguinhas que a gente diz, né? Não, aqueles não encosto nem querendo, ainda mais que tem uma que é venenosa. Não. Morro de medo desde criança daquilo. Que é novo, eu acho. Prof, nem na uva Japão tem. Gente, Panambi tá me sabotando então, porque aqui tem todas. Que é novo, né? Será que é porque é na cidade, de repente, então é isso, eu vou dar uma pesquisada, que de repente no interior, por causa do ambiente, talvez, tenha mais verde ao redor, né, mais umidade, talvez. Mas eu vou dar uma pesquisada. Então, pessoal, mais alguma coisa? Acho que não. Então, essa é a nossa aulinha de hoje, né? Então, fica essa proposta para vocês. Eu fico aguardando as fotinhos de vocês, para a gente montar o nosso mural dos mofos semana que vem. E daí eu já compartilho com vocês. Vou deixar o nome de vocês embaixo de cada fotinho para ver quem é que conseguiu deixar criar o mofo. Podem deixar criar bem, assim, sabe? Não, deixa criar uma estrutura bem boa, que dá para ver bem. Daí tirem a foto para a gente montar o nosso muralzinho, tá? Então seria isso. Oi? Ok. Tá. Não, então, gente, é isso aí. Né, Bianca? Mas que barbaridade. Mas me ajuda, Bianca, ninguém quer falar comigo.
A Natália hoje falou um pouquinho, mas ninguém mais fala, mas que coisa séria. Não, nem para me contar que tá frio, né, gente? E tá frio. Ontem, pelo menos, era horrível aqui, mas hoje tá mais tranquilinho. É que ontem tinha mais vento, daí deixava mais frio por causa do vento. Verdade, verdade. Agora de meio-dia até começou um ventinho, vai começar a esfriar de novo. Mas Ontem dava pra faz se parte, né? congelar. Inverno. Ontem A tava minha congelado. mãe achou uma foto de um passarinho congelado na árvore por causa do vento Ora, que e do dó. frio. Mas era muito frio mesmo. Ai, que dó de bichinho, né? Ó. A gente tem coelhinho novinho aqui, eu tô com dó deles, espero que eles estejam bem. Estão com dias. Estão só com 5 dias. Espero que eles estejam bem. Que fofinho. Então tá, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Estão liberados e aguardo as fotinhos de vocês, tá? Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp, me mandem e revejam o material, pesquisem. É sempre bom saber mais. Então, se ficou alguma coisa, vão pesquisar, que é legal. A gente hoje tem acesso à internet, tem um monte de coisa e tem um monte de vídeo legal, né? Qualquer coisa a gente vai lá, pesquisa e tem bastante coisa sobre, tá? Daí semana que vem a prof complementa esse conteúdo e a gente vê o resultado da nossa experiência, tá bom? Então, Tá deixa bom. eu parar de gravar aqui.